Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios, capítulo de número 5, os versículos de número 22 a seguir. E depois, Efésios 6, versículos 1, 2, 3 e 4. Amém? A igreja encontrou? Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém? Pode se assentar, por favor? Meus irmãos, nós estamos falando sobre esse assunto, sobre família, né? Nós estamos partindo do princípio de que a família é uma instituição criada por Deus. Dizem que a família é a célula máter da sociedade, a célula mãe da sociedade. Portanto, uma sociedade que tem uma família, ou que tem famílias que são fortes, essa sociedade é forte. Consequentemente, também a igreja que tem famílias fortes, a igreja também é uma igreja forte. Forte, quando eu digo, uso o termo forte, eu estou me referindo a testemunho. O testemunho. Sempre é preciso lembrar que tem coisas que nós não podemos mudar mais, não tem mais como consertar, e tem coisas, e é justamente por isso que nós estamos batendo nessa tecla. E o texto, assim, quando eu estava ali pensando um pouco sobre esse texto aqui, o texto parece que ele, assim, é fácil de resumir. É assim, ó: marido, ame sua mulher, mulher, honre seu marido, filhos, obedeçam seus pais, pais, não provoquem a ira aos vossos filhos. Parece que é uma coisa assim, não é difícil de entender, ó. Marido, mulher, honre o seu marido. O que é honrar? Respeita. Marido, eu não estou descendo assim, só para a gente entender. Marido, faz o seguinte: ame a sua esposa, cuide dela, como Jesus cuida da igreja. Filhos, honrem os seus pais, ou seja, obedeçam aos seus pais. E pais, não desprezem, não provoquem a ira aos vossos filhos. Se a gente conseguisse fazer isso aqui, nós não precisaríamos mais de nada. Estava tudo certo, nós poderíamos ir embora e as coisas estavam tudo certo. Só que o que nós vemos é mulher que não honra o esposo, não tem um elogio, só desce a madeira. Não tem um incentivo. Maridos que não amam a esposa, que não estão nem aí, não dão a mínima, não se importam com isso. Filhos que são ingratos e que tratam os seus pais como lixo, essa aqui é a dura verdade, e que desonram os seus pais, e que um dia
assim como nós fomos muitas vezes desobedientes a nossos pais e demorou a ficha cair, mas esses filhos, um dia, quando essa ficha cair, eles vão, poxa, mas eu poderia ter agido diferente com meu pai, meu pai era uma pessoa que eu deveria ter honrado ele. E pais que desampararam os seus filhos e que abandonaram os seus filhos. Então, didaticamente ou sinteticamente, é assim que esse texto está nos ensinando. E eu quero chamar a atenção de novo, todas as vezes que eu tocar nesse assunto sobre família, não é um assunto popular. Eu não vou receber uma salva de palmas por isso. Nem precisa e também nem tenho desejo que isso aconteça. O meu desejo é pregar a palavra para mim mesmo e respingar nos irmãos, porque primeiro ela precisa ser pregada para mim. Vocês sabem que não há tragédia maior do que um casamento desfeito. Não é preciso da gente ficar aqui contando, é só ligar a televisão, se você quiser, e assistir os jornais, e você vai ver o que é um casamento desfeito. Ou é só você parar um pouquinho e conversar com alguém na igreja e ver o que essa pessoa, sentar com ela, falar, como que é um casamento desfeito? Como que é um divórcio? O que significa um divórcio? Você, talvez que estuda, tem colegas na escola que os pais são divorciados, e como eles são, o que eles contam, a guarda compartilhada, né? A guarda alternada, que o filho fica um pouco lá, um pouco aqui, e depois cresce e não sabe com quem que vai ficar, às vezes segue a mãe, às vezes segue o pai. Ou seja, a realidade é que esse filho está com o coração na mão dos dois, e o coração fica dividido e não sabe o que fazer. Então, o ciclo de miséria, o ciclo de tragédia, ele precisa parar um dia. E precisa parar quando a gente ouve, a gente dá ouvidos à palavra de Deus. Então, eu quero chamar a atenção, sempre eu vou falar isso, que por se tratar de um assunto sensível, essa frase eu quero lê-la sempre, porque sempre alguém pode se sentir ofendido. Mas por se tratar de um assunto sensível e muitas vezes estarmos enquadrados no que não estarmos enquadrados no que a Bíblia diz, pode sobrar para algum de nós, para mim ou para você. Portanto, não se ofendam. E eu também não vou me ofender achando que eu fiquei preparando todos esses sermões e estudando esse assunto para jogar na cara de alguém aquilo que eu não tenho coragem de dizer em particular, de forma alguma. Nós estamos fazendo aqui, tentando fazer com que esse ciclo ele seja quebrado. Que os nossos filhos, ou que eu, não venha constituir uma família, que os meus filhos tenham vergonha. Que os meus filhos, amanhã ou depois, eles olhem a esposa deles e falem, eu vou tratar a minha esposa igual meu pai tratava a minha mãe. Eu não tenho noção do que é família. Eu estava ouvindo agora há pouco, agora no período da tarde, o pastor Luciano Subirá, ele estava dizendo que ele estava pregando sobre família. Alguém falou, é fácil para você falar sobre família. Mas aí ele falou assim, a minha situação é que o meu pai se suicidou quando eu tinha determinada idade, e eu fiquei sem rumo. Mas eu deixei, ou Cristo entrou na minha vida, e quando Ele entrou na minha vida, eu disse, eu vou fazer tudo diferente. Eu vou constituir uma família diferente. Então, essa ideia de que eu vou copiar o exemplo do meu pai, porque meu pai foi um traste, não, eu não vou copiar o exemplo do meu pai, eu tenho um pai agora. Você tem um pai agora. E o nosso pai é Deus. Então, qual que é o meu DNA agora? Vamos dizer assim, eu sei que eu vou carregar o DNA do meu pai, eu vou carregar o DNA da minha mãe, mas sempre quando a gente olha, a gente fala assim, eu sei, quem foi criado numa situação de mais dificuldades, fala assim, eu vou dar para o meu filho aquilo que o meu pai não pôde me dar. E aí enche o filho de presentes, e faz, e compra, e faz hora extra, e se desgasta, e olha, você quer saber uma verdade? Assim, algo que, para se pensar, o nosso filho, ele precisa de presente sim, mas muito mais de presença. É muito mais, não é mal para uma criança crescer com uma frustração porque não pôde comprar, porque não pôde dar. Se não pode dar e não pode comprar, não pode. Porque depois também, quando ele crescer, ele não vai ter o mundo.
Eu não sei se alguém aqui, o que você quer? Você não tem vontade de ter uma Ferrari, um Camaro, sei lá o quê? Ou ter uma casa? Você tem, mas você pode agora no momento? Não, não pode. Eu posso? Não posso. E aí o que eu vou fazer? Eu vou chorar, eu vou ficar gritando, e vou ficar esbravejando, e vou brigar com o meu pai. Então essa ideia de que eu vou repetir, ou eu vou fazer, é claro que se puder dar, amém. Mas a questão é que se eu não posso, e ele vai ter que crescer com as frustrações da vida. Eu não posso, filho. Eu não tenho condições. Não, você tem filhos, você tem que me dar, porque não sei o que, não. Tenho que dar, não. Não é essa a questão. A vida é conquistar. E não é fácil para conquistar. Eu não sei como que você conquistou o seu primeiro emprego. Se você saiu distribuindo currículo, se você teve que fazer contato com alguém, irmãos, os nossos filhos passarão por esse mesmo processo. E a vida não é fácil para nós e não é fácil para eles na escola. Agora a gente pensa assim, não, eu vou fazer de tudo para dar o melhor, inclusive eu quero ter um filho só, porque eu quero pagar a melhor escola. Amém, glória a Deus por isso. Se você tem condições, glória a Deus, pague mesmo, faça o melhor para ele, faça tudo que seu pai não conseguiu fazer. Agora entenda uma coisa, eu só vou te falar uma coisa que, pelos anos que eu vivi, pelo que eu vivi na minha profissão, eu conheci um caso de um menino que os pais deram tudo, estudou numa escola conceituada aqui na cidade, e os pais pagando para o filho estudar nessa escola. O menino simplesmente, ele saía da escola que ele estudava, ele foi fazer amizade numa outra escola, e lá ele começou a usar drogas. O fim dele, eu já sei, ele saiu da escola, na verdade ele foi convidado a sair da escola. Conheço um outro caso de que a mãe professora, o pai caminhoneiro, a escola chamou porque o filho provavelmente estaria portando droga dentro da escola, e quando chegamos lá, não tem nada, uma escola caríssima, eu estou dizendo, a mensalidade da escola caríssima. Não, porque não, então a gente precisa ver, chama o pai, chama a mãe, o pai chegou, o pai já nervoso, porque largou o trabalho, a mãe já chorando, o pai já chegou e já bateu no menino. Não, peraí, não é bem assim as coisas, calma, agora não adianta. Aí o pai falou, você tá ou não tá? Tem ou não tem? Ele foi, a funcionária chegou e falou, não, tem. Ele escondeu debaixo da carteira, tá aqui, o cigarro de maconha. A diretora da escola olhou para a mãe chorando e disse assim, olha, tudo bem, a gente entende a situação, sabe que é uma situação muito difícil, mas nós estamos convidando a senhora a tirar o teu filho da nossa escola, porque aqui ele não é bem-vindo. Agora a mãe professora, o pai caminhoneiro, se desdobrando para pagar uma mensalidade de mais de R$800, e o filho não deu o mínimo valor. O que esse menino precisa é de caráter. O que os nossos filhos precisam é de caráter. Porque caráter não se compra. É aquilo que é vivido dentro de casa. Eles precisam aprender que esse texto ele é muito claro. E por isso que isso respinga em cada um de nós. Porque nós temos uma responsabilidade de transferir para a próxima geração um legado. E um legado que não é fácil transmitir. Num mundo que caminha na contramão do que o que a Bíblia ensina, do que nós somos ensinados, do que nós aprendemos com relação a Deus. Tudo contribui para que as coisas vão de mal a pior. Porque o que eles ouvem aqui, o que nós ouvimos aqui, na primeira crise do seu casamento, se você conversar com uma colega sua de trabalho, dependendo quem é, ela vai falar para você, a fila anda, se divorcia. Porque dentro da sua casa, na sua vida, na sua concepção, relacionamento, é lixo. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu como pastor preciso dizer, depende do texto, Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 14,
diz que tudo quanto o Senhor faz, durará eternamente. Isso ele faz para que haja temor diante dele. Então olha aqui, ó, assim, bem claro, assim, para a gente começar, casamento foi feito para durar a vida inteira. É essa que é a ideia do casamento. É fácil? Depende. É difícil? Também depende. Ah, é um inferno, pastor. Ué, irmãos, olha, a gente precisa ser bem claro em algumas coisas. Depende de quem mora na minha casa, porque erros existirão, é Eclesiastes 3:14, né? Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isso faz Deus para que haja o quê? Temor diante dele. Então o casamento, ele foi feito para durar a vida inteira. Ele termina, segundo a palavra de Deus, quando um dos cônjuges morre. É assim que funciona. Se alguém de nós não entendeu isso, não tem como. Não tem outra maneira. Não, eu vou casar para ver se vai dar certo. Então não casa. Porque você vai se machucar e vai machucar uma outra pessoa. E vai ferir uma outra pessoa. Agora, é muito comum quando nós falamos nesse assunto, nós estarmos feridos pela vida. E eu preciso ter temor, e eu paro antes de vir para cá e fico pedindo para Deus, como que eu vou passar isso para a igreja? Porque falar essas palavras não é uma coisa fácil, não são palavras fáceis de serem ditas e nem de serem ouvidas. Porque o mais comum é que há pastores que aconselham o divórcio. Eu sou a última pessoa como pastor a aconselhar o divórcio. Eu não posso fazer isso. Em casos extremos, eu já falei, mas eu não posso jamais chegar para um casal e olha, eu já serve de dica, não adianta chegar em mim e falar, e fazendo uma construção do cônjuge como um demônio, porque não é de hoje que eu lido com igreja, não é de hoje que eu sou pastor, não é de hoje que eu atendo casamentos ou casais, e não adianta chegar em mim e pintar o cônjuge como se ele fosse um demônio, ou como se ela fosse um demônio, para tentar tirar da minha boca, para que eu diga assim, ó, então faz o seguinte, se divorcia, porque não vai tirar da minha boca essa palavra. Não vai tirar. Porque eu sou contra o divórcio. Por que eu sou contra o divórcio? Porque, irmãos, alguém pode me responder? Porque a Bíblia, ela não é a favor. Então não há uma... inclusive, alguém pode dizer assim, mas a Bíblia fala assim que dá, a Bíblia dá uma deixa. Jesus dá, ele falou assim, pela dureza do coração de vocês, o homem repudia a mulher, pela dureza do vosso coração. Quer dizer assim, mas não foi sempre assim. Mas é pela dureza do coração. Então ele está abrindo um precedente aí, dizendo assim, se for possível perdoar, perdoe. Agora, se nós olharmos e ficar falando sobre isso, pode causar cansaço nos irmãos. Mas não é demais, porque Paulo fala assim, olha, em Filipenses 3:1. Resta, irmão meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, porque é segurança para vocês. Pedro, 2 de Pedro 1:12, ele diz, agora Pedro disse, por isso sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já sabem, estão solidamente firmados na verdade que receberam. Ou seja, Paulo e Pedro estão dizendo assim, eu não canso de falar para vocês a mesma coisa, porque eu sei que isso causa segurança no coração de vocês. Eu não vou me cansar de dizer isso. Aí a gente pode pensar um pouquinho, o que é uma família para nós, o que ela representa. Você ou eu tem família, ou tudo na nossa casa parece mais um amontoado de pessoas inimigas, vivendo debaixo do mesmo teto. Sabe por quê? Onde era para Deus habitar, passou a ser propriedade do diabo. Quem mora na minha casa? Quem reside na minha casa? Quem gere a minha vida? Perdoar não é fácil. Não é fácil perdoar.
Não é fácil pedir perdão. Eu sei que não, é muito difícil reconhecer o próprio erro. Agora, irmãos, não adianta. Se não houver perdão todos os dias, casamento não funciona e não prospera e não vai muito longe. Se não houver pedido de perdão, nem que for para dar aquele tempo para refrescar a memória, alguns demoram mais. Mas agora viver debaixo do mesmo teto, dormir na mesma cama, isso quando dorme, porque fugir para outra cama ou dormir separado também não é o correto, não é o certo. Eu passo 5, 6 dias e não olho na cara, e passo 5, 6 noites e não perdoo. E eu não estou nem aí, e ainda não perdoei aquela coisa que aconteceu no passado. Isso é um comprometimento de salvação. E no final, sabe o que vai acontecer? Coloquei aqui, divórcio. Responda. A família é formada por laços sanguíneos ou laço de alma? Bom, os dois, ambos. Por quê? Porque marido e mulher não têm laços sanguíneos. São dois seres completamente diferentes, colocados debaixo do mesmo teto, com um propósito. Não sei se você entendeu. É duro isso aqui. Marido e mulher não têm laço sanguíneo. Portanto, são dois seres diferentes, colocados debaixo do mesmo teto, para conviverem. E aí, antes de casar, é uma coisa. Depois que casa, é outra coisa. Em todos os sentidos. Por isso, que é bom orar muito. Porque depois que acontece o casamento, a possibilidade de divórcio, ela vai depender da escolha que foi feita antes do casamento. Porque tudo é bonitinho antes do casamento. Então marido e mulher não têm laços sanguíneos, pais e filhos sim. Mas esse laço, não ter laço sanguíneo, não significa que esse laço pode ser desfeito. Laço, eu estou falando de compromisso, não é um laço não, né? Alguém pode entender, nossa, mas é um laço, então que eu arrumei, caí num laço? Não, laço de aliança. É uma aliança de alma que é feita entre os cônjuges para viver até que a morte os separe. E aí vem os filhos. E quando os filhos chegam, que ambiente que eles encontram? Aí outra pergunta. Mas o que mantém a família? O laço sanguíneo ou o laço de alma? Ou o laço de compromisso? Ambos. E no caso do casamento, por não haver o laço sanguíneo, aí que precisa ter mais atenção, a manutenção do laço de alma. Porque são dois seres bem diferentes, que precisam conviver ali, estar juntos, ligados por laço de compromisso e de alma, e que não tem nada de sanguíneo. Ou seja, irmãos ainda tem, porque pai e filho, mãe e filho ainda tem. Você já deve ter. E puxa, viu? E puxa. Às vezes você vai discutir com seu filho, parece que você está discutindo com o espelho. É você mesmo. É igualzinho a você. É o mesmo jeito. Você só está discutindo com o seu... É o espelho. Bate boca, tem um jeitinho igual você, é teimoso igual você, é teimosa. É o mesmo jeito, está no sangue, não tem como. Não tem como. E de pequenininho você já vai ver, você fala assim, eu era assim. E ainda a mãe, né? A avó fala assim, a sério, igualzinho. Era desse mesmo jeito, laço sanguíneo. Agora, e o laço de alma e de compromisso? O laço de alma e de compromisso. Tem uma historinha, eu não sei se vocês já ouviram, mas eu quero ler essa historinha, porque eu gosto de ilustrar para nunca mais esquecer, para não esquecer. Não sei se alguém aqui já assistiu um filminho, um desenho chamado O Pequeno Príncipe. Eu não sei se alguém já assistiu. Alguém já assistiu? Já? Pois é, tem uma historinha lá dele e da raposa. Eu vou ler essa historinha aqui, mas tem um motivo. Esse trecho diz assim: bom dia, disse a raposa. Bom dia, o pequeno príncipe respondeu educadamente. Quem é você? Você é tão bonita de se olhar, eu sou uma raposa, disse a raposa.
Venha brincar comigo, propôs o pequeno príncipe. Eu estou tão triste. Eu não posso brincar com você, a raposa disse. Eu não estou cativada. O que significa isso, cativar? É uma coisa que as pessoas frequentemente negligenciam, disse a raposa. Significa estabelecer laços. Sim, disse a raposa. Para mim, você é apenas um menininho e eu não tenho necessidade de você. E você, por sua vez, não tem uma necessidade de mim. Para você, eu não sou nada mais do que uma raposa, mas se você me cativar, então nós precisaremos um do outro. A raposa olhou fixamente para o pequeno príncipe durante muito tempo e disse: por favor, cativa-me. O que eu devo fazer para cativar você? Perguntou o pequeno príncipe. Você deve ser muito paciente, disse ela. Primeiro, você vai sentar a uma pequena distância de mim e não dizer nada. Palavras são fontes de desentendimento. Mas você se sentirá um pouco mais perto de mim todo dia. No dia seguinte, o príncipe voltou. Teria sido melhor voltares à mesma hora, disse a raposa. Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3, eu começarei a ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais me sentirei feliz. Às 4 horas, então, estarei inquieta e agitada. Descobrirei o preço da felicidade. Mas tu vens, por exemplo, a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar o coração. É preciso ritos. Então, o pequeno príncipe cativou a raposa e depois chegou a hora da partida dela. Ó, disse a raposa, eu vou chorar. A culpa é sua, disse o pequeno príncipe. Mas você mesma não quis, você mesma quis que eu te cativasse. Adeus, disse o pequeno príncipe. Adeus, disse a raposa. E agora eu vou contar a você um segredo. Nós só podemos ver perfeitamente o coração, o que é essencial e invisível aos olhos. Os homens têm esquecido esta verdade, mas você não deve esquecer. Você se torna eternamente responsável por aquilo que cativa. O que isso tem a ver? Muito. Atos são maiores do que palavras. Atos são maiores do que palavras. Por isso que jovens casais precisam de verbalizar quase o tempo todo. Quando está no namoro é muito comum verbalizar. E não se larga, e verbaliza, e fala, e conversa, eu quero conversar, e vai embora, e depois continua conversando, e conversa, e fala, rapaz, se deixar vai ficar conversando quanto tempo? Porque está verbalizando para se conhecer, para cativar. Conforme o tempo vai passando, os anos vão passando, os cônjuges se contentam em ficar juntos, ainda que sejam quietos, ainda que estejam calados. Porque agora o coração está cativo. Um não precisa mais provar para o outro. E ficar falando, é claro que deve falar que eu te amo. Não é? Falar assim, não, você não precisa falar porque você já sabe que eu te amo. Não, precisa falar eu te amo. Porém, o outro cônjuge chega num ponto em que o casamento vai tomando um caminho que o outro já sabe. Então não há mais necessidade daquele monte de conversas. Até porque a tendência é que isso ocorra exatamente assim. Portanto, a pregação ou o ensino da palavra de Deus tem como objetivo mudar a nossa mente e atitudes para que consigamos cativar. Atitudes, irmãos. Não adianta encher a cabeça se não descer ao coração. Eu fico fazendo papel, sabe do que aqui? Se você e eu não entrarmos num acordo aqui, a gente mudar a nossa vida, e você se distrair completamente aí no seu mundo, eu fico fazendo um papel de um mero orador, e você vai sair daqui e você vai maltratar o seu marido. Você vai maltratar a sua esposa. Eu vou maltratar a Regiane, ela vai me maltratar. Sabe por quê? E outra, olha só. Eu falei assim na semana passada, que nós temos sombras. Eu falei. E sombras é o acúmulo de emoções do passado. A menina traz a figura do pai para dentro do casamento. Corre o risco. E aí ela olha no marido e começa a trazer a imagem daquele homem que foi o homem que deveria ser o homem da vida dela. E aí, se ele foi um traste, logo ela vai achar que o marido deve satisfazer aquilo que o pai não pôde satisfazer. Só que o marido é marido.
o oposto também é verdadeiro e ocorre. Isso nós chamamos de sombra. E aí por isso que tem alguns comportamentos dentro do casamento que são comportamentos pecaminosos por causa dessa sombra. O perfeccionismo no julgamento. Vou só repetir aqui: explosão de raiva. O ciúme, o ressentimento, a lascívia, a ganância, a amargura, a necessidade de auxiliar os outros, de ser amado pelas pessoas, necessidade de ser notado, incapacidade de parar de trabalhar, tendência ao isolamento, à inflexibilidade. Há muito mais envolvido na construção de quem somos. O comportamento é apenas a ponta de um iceberg. Cuidado com o gatilho. O que não resolve as pendências? O tempo não resolve as pendências. A distância não resolve as pendências. Portanto, o que temos até aqui é que todas as vezes que eu não observo os preceitos bíblicos de mudança de mente, de transformação de mente, eu não observo esses preceitos, meus irmãos, é um casamento fadado a terminar. A mente precisa passar por uma transformação que ocorre pela aceitação da palavra de Deus e a prática. Deixa eu só adiantar uma coisa aqui. Vocês estão acostumados com a minha voz. Vocês estão acostumados, a Regiane acostumou de me ouvir no púlpito. Os meus filhos se acostumaram de me ouvir no púlpito. Então, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. A igreja se acostumar em ouvir. Sabe por quê? Porque dependendo do que eu falar aqui, tem menos valor do que se chamasse um pregador de fora. O que eu falar, e isso eu falo de forma bastante tranquila e com bastante segurança, porque eu não preciso ser aceito nesse sentido. Porque se trouxer um pregador aqui especialista em casamentos, ninguém mexe no celular, ninguém desvia atenção, ninguém vai no banheiro. Mas como é o pastor Celso que está aqui há algum tempo, corre-se o risco da gente acostumar. Inclusive eu, me acostumar com o púlpito. Só, por que eu fico tranquilo quanto a isso? Porque eu vou dar uma adiantada aqui, num texto, que o próprio Jesus, e eu quero que abra aí por favor, se puder, eu vou explicar isso aqui para ficar claro, para chamar a sua atenção, porque você não deve fazer isso. Mateus capítulo 6, versículo de número 1. Eu vou ler aqui no Data Show até o versículo de número 6. Presta atenção, por que eu não me preocupo com isso? Marcos 6 e 1. E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram, Jesus. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, ensinando. E muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Escandalizar aqui tem um sentido. E Jesus lhe dizia, olha o que Jesus fala: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes, e na sua casa. Parem um pouquinho. A Bíblia, ela é uma profecia. E no momento em que ela está sendo pregada por um profeta. No sentido neotestamentário. Um profeta que prega a palavra. Só que eu tenho consciência de que um profeta não tem honra na sua própria casa. Por isso que eu não me preocupo com isso. Porque o que vem, e isso foi com Jesus. Quando ele estava ensinando na sinagoga e pregando, aqueles que o conheciam falavam assim: mas não é o fulano? Eu sei que alguém pode olhar e falar assim: mas é o pastor de novo que está pregando. É o fulano que... É o irmão daqui que está pregando. E aí, olha a gravidade disso aqui, Porque a atenção não deve ser dada a mim com relação a esse assunto. Mas olha o resultado disso aqui, o versículo de número 5. O que aconteceu pelo fato das pessoas
não darem a devida atenção àquilo que Jesus estava ensinando. Ele não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Versículo 6. E estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Sabe o que significa isso? Significa assim, que eu tenho um bloqueio com relação a qualquer assunto que eu for ensinar à igreja. Há um ruído de comunicação. Aquilo que eu falo está sendo comunicado, mas como chega nos ouvidos dos irmãos, ao chegar nos ouvidos dos irmãos, ou antes de chegar, há um ruído nessa comunicação. E qual que é o ruído? É o pastor Celso, é o meu esposo, é o meu pai, ou é o meu tio, ou é o pastor. A gente já está acostumado com ele, então é normal um profeta não ter honra dentro da sua própria casa. É normal, é perfeitamente normal isso. E olha, irmãos, eu vou um pouquinho mais longe quanto a isso. Vocês que estão há bastante tempo na igreja, acho que já presenciaram isso na igreja. Olha como que essa função nossa de pastor, ela é uma função sensível. Vocês já devem ter visto as pessoas fazerem o que podem e o que não podem para trazer alguém de fora para pregar uma palavra e depois descobre que essa pessoa não tem nada de Deus. Eu não vou perguntar. Aí é engraçado, é muito interessante. Eu sempre bati nessa tecla. Aí o pastor que está na igreja, eu não vou fazer propaganda, não estou fazendo propaganda, mas eu estou casado há 21 anos, dia 11 de maio, vamos fazer 22 anos, eu tenho a minha esposa, que é a minha primeira namorada e única, juntos nós estamos há quase 30 anos, e muitas vezes a minha autoridade para pregar sobre casamento é questionada. Não questionada verbalmente, mas não recebo a devida atenção. Aí alguém poderia falar assim, mas como que o pastor consegue falar isso tão calmamente? Porque é isso aqui. Uma pessoa de fora talvez traria um ensino, e mesmo que ele fosse casado com outro homem, porque já vi isso acontecer. Não vou perguntar, porque você também já deve ter visto. Mas aí nós olhamos que Deus não tem condições de fazer muitos milagres no nosso meio, justamente por causa disso. Se vocês entendessem, se eu conseguisse entender hoje, nessa noite, que há um princípio muito forte na palavra de Deus, que se chama o princípio da honra. O princípio da honra é aquilo que eu sempre fico falando para a igreja com relação ao pastor Orlando. Lembra que eu fico falando? Sabe o que eu estou estimulando na igreja? O princípio da honra. Então, quando a gente olha para essa palavra que eu acabei de fazer a leitura e mostrar para os irmãos, Deus não pode fazer muita coisa, e Ele não pôde fazer muitos milagres ali, Jesus não pôde fazer, porque eles olhavam e falavam assim, mas Ele não é. Irmãos, se não houver uma mudança de mente, mudança de mentalidade, sabe o que vai acontecer? A gente vai continuar na mesma situação. Casa, descasa. Casa de novo, descasa. Casa de novo e descasa. Eu oro a Deus para que Jesus volte logo. Eu não sei qual que é a sua oração. Sabe por quê? Para eu não precisar mais ocupar o púlpito. Para que Jesus volte logo. Sabe por quê? Porque a mudança de mente não basta eu pregar. Você tem que querer. E eu tenho que querer. Porque senão a gente prega sobre esse assunto, que é um assunto doloroso para mim, que é muito doloroso para mim pregar sobre isso, e é muito complicado. Às vezes eu vou me recompor amanhã. E aí a gente sai ali, é perigoso alguém montar
montar no carro e ir embora e olhar para a esposa e falar: você é uma miserável. Sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que divorciar mesmo. Aí vira aquela briga, senta na mesma briga, e dentro de casa um inferno, e não sei. Mas o que o pastor pregou? Qual foi a palavra que nós escutamos no domingo à noite? O que nós escutamos no domingo à noite? Que não devemos agir dessa forma. E olha, irmãos, que às vezes, na minha lida pastoral, eu tenho que trazer algumas experiências, mas parece, irmão, sabe o que parece? Sabe que tem a impressão que eu tenho às vezes, é que tem dos dois lados, esposa que enquanto não vê o esposo dentro de um bar bêbado, ela não sossega. E esposo que enquanto ele não vê a mulher longe de casa e pedindo divórcio, parece que ele não sossega. É impressionante, irmãos. Porque é um assassino intelectual não trazer o filho para a igreja, para escutar a palavra de Deus. Você está matando o teu filho. Você está matando a fé dele. Ele vai crescer um incrédulo. Ele não vai gostar de Deus. E aí, o casamento que ele constituirá, irmãos, eu acompanhei casamento de jovens da igreja, pelo amor de Deus, eu tenho experiência para dizer sobre isso. Eu fiquei 8 anos, junto com a Regiane, dirigindo igrejas, intensivamente, aprendendo com erros e acertos, sem ter a quem recorrer, aprendendo com oração, aprendendo com a palavra, como fazer, mas tem hora que cansa de ver o ciclo se repetindo. E depois, não adianta reclamar, porque a igreja oferece, irmãos, escola bíblica dominical, porque o que segura depois, na adolescência, o filho na igreja, não é o pai ficar falando assim, porque... E não adianta, pode bater boca o quanto quiser, porque se o filho não nasceu de novo, ele não vai te obedecer. Ele só vai aprender a te honrar se ele nascer de novo. E a obrigação, pode dar o carrinho que for, pode pagar a escola, a melhor escola que for, mas eu vou falar uma coisa para você de forma bastante tranquila. A professora, seu filho pode ter 5 professoras, as melhores especialistas que tem, mas a professora da escola dominical é a mais importante. Sabe por quê? Porque ela está te preparando, ela está preparando o seu filho para ser um cidadão do céu. Ela está ensinando o teu filho e tua filha a amar a Jesus. Pastor, mas espera aí, o que o senhor está falando? Faz uma pesquisa, pede a lista, escuta, vamos jogar limpo e vamos ser bem sinceros e colocar a mão nas feridas. Parece um assunto que não é muito bom de ser ouvido, mas pega uma lista dos presos, vê quantos nomes bíblicos tem lá. Faz isso, tenta descobrir isso. Vê quantos estão lá dentro e que voltaram para Jesus lá dentro e foram criados na igreja. Criados na igreja não significa nada disso. O que vai significar é o ensino, o que vai ser significativo é o ensino sistemático da palavra de Deus, porque ela muda o nosso comportamento e não adianta também só estudar, tem que colocar em prática. Por isso que Paulo fala assim, ele chega a dizer assim em Romanos 12:2, gente, não se amoldem ao padrão deste mundo. Todo mundo está divorciando. Você viu a moda agora? Todo mundo está divorciando. Então, você viu como é que está agora? Está mais fácil, inclusive, se não tiver filhos, a gente vai lá no cartório, se divorcia rapidão. Vale a fala da mãe. A mãe. Mãe, mas todo mundo está fazendo. O que a mãe fala? Então eu vou falar para você, você não é todo mundo. Eu não sou todo mundo. Pastor, eu tenho que manter o meu casamento então debaixo de um inferno, como sendo um inferno? Olha, deixa eu assim ser um pouco mais claro para você. O que você está fazendo para mudar? Chamar o pastor para orar? Fazer uma campanha de 7 dias? Para que Deus melhore o seu casamento? Se eu não quero mudar, se a minha mentalidade está moldada de acordo com os padrões do mundo, só porcaria, só coisa que não presta, a pressão sobre a família tende a aumentar. Você sabe disso.
que as leis vão facilitar para que não. Aliás, nós nem sabemos mais o que é família. Nós não temos mais noção do que é família. Nós não sabemos mais, porque famílias disfuncionais, que não funciona, que você não sabe mais nem. Aí o que acontece? Aí, tá bom, a terapia ajuda, mas quantas pessoas com crises e mais crises de existência? E nós, como igreja, vamos fazer o quê? Nós vamos repetir esse ciclo? Eu sei, irmãos, olha, eu vou ser sincero, eu sei que o diabo vai vir com tudo para cima de mim. Eu sei disso. E que não será fácil. Mas se não for uma voz, se a voz não falar, se a gente não ouvir essas coisas, nós vamos caindo na rotina e banalizando o casamento, e banalizando a família, e achando que isso é perfeitamente normal, e amoldando aquilo que o mundo pratica. Irmãos, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, Jesus disse, não foi? Agora, olhando aqui para minha esposa, e a gente vendo, manter um casamento, alguém pode falar, nossa, é super fácil, nossa, é muito tranquilo. Manter um casamento tem que orar junto, tem que perdoar, tem que chamar, e vai, conversa. Irmãos, erros, acertos. Agora, quando Paulo fala assim, a mente de vocês, gente, a mente. O que nós estamos fazendo nessa noite, olha, você passa horas assistindo às vezes um filme. Olha, você pode ter certeza de uma coisa. Pode ter certeza. Eu vou falar aqui de um stream. A Netflix, por exemplo. Não há uma programação, um filme, que eles não tenham um viés ideológico. Não estou falando para não assistir. O que eu estou falando é que você deve prestar atenção, examinar tudo e olhar com um olhar crítico. Agora eu vou jogar minha televisão pela janela. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo assim, olha, assiste, presta atenção que vai aparecer no meio da série que você está assistindo um casal homoafetivo. Vai aparecer no filme que é super legal, que parece, principalmente as mães, né? Séries que cativam os nossos filhos, que cativam os adolescentes, cativam as meninas, que no meio aparece uma menina gostando da outra. E você deitado em berço esplêndido, não sendo confrontado pela palavra, e sabe o que acontece? A gente olha para aquilo e fala assim, sabe que é até legal, porque o que importa é o amor. A Bíblia olha, em Romanos capítulo 1, a partir, acho que do versículo 18, ele fala assim, porque vocês não teve a preocupação de reconhecer Deus como sendo Deus, Ele os abandonou, as paixões infames, para vocês desonrarem os vossos corpos entre si, homem com homem, mulher. Então, Deus os abandonou. Irmãos, nós não podemos ser abandonados por Deus. Assistam as coisas com um olhar crítico. Preste atenção. O que significa isso? Olha, leia. Não estou falando, eu vou viver como uma pessoa que eu não vou assistir mais nada, não quero mais saber de nada, mas tem olhar crítico. Pelo amor de Deus, um jovem tem que ter a capacidade de sentar e falar, tá, mas isso aí que você está assistindo, o que isso significa? Não sei, é tão legal, nossa, é bacana, mas vai aparecer alguma coisa. Por quê? Porque o padrão do mundo, ele quer fazer com que a gente se amolde, é isso que Paulo está falando. Mas ele fala assim, olha, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. O que renova a nossa mente? É a palavra. É muito difícil, e eu sei que confronta a nossa mente, quando a gente ouve isso aqui, a gente fala assim, meu Deus do céu, eu pensei que eu fosse na igreja para ouvir uma coisa, e aí eu fui, hoje que eu fui, ou eu estou ouvindo isso que eu não quero ouvir. Ora, deixa eu te falar uma coisa, nós não estamos aqui para ouvir o que queremos, nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. E ela não é nada, olha,
quando alguém tentou falar a palavra de Deus no capítulo 2 de Atos, e aí no capítulo 3 eles saem, curam o coxo, você fala assim, bom, agora eles vão ganhar o prêmio Nobel de cura. Eles ganham um açoite e vão para a prisão. Imagina uma coisa, 400 anos o silêncio de Deus, não é, Alex? 400 anos o período interbíblico, intertestamentário. Termina, a última palavra do livro de Malaquias é maldição. No Novo Testamento, depois de 400 anos, 400 anos, o que acontece? João está no deserto. Primeiro que faz uma construção ali de vários reis, mas a Bíblia fala, a palavra de Deus veio a João no deserto. Olha que interessante. Tanta gente, 2 sumos sacerdotes, estava corrompido, só tinha que ter um. A religião corrompida, a política corrompida, parece que é algum país que a gente conhece, né? Onde tudo está corrompido. Aí, a palavra veio a João no deserto. Aí vem as multidões. João poderia olhar para as multidões e falar assim, visitantes, sejam bem-vindos. Aí pede para o rapaz do teclado, né? Não tinha, né? Estou parafraseando. Sua presença. Acontece que ele olha para o povo e fala assim, raça de víboras! 400 anos sem ouvir a palavra de Deus, e a primeira coisa que ouvem, e vem para ouvir, está sedento, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos de arrependimento, porque o machado já está posto na raiz e vai ser cortado. Peraí, você fala assim, rapaz, mãe, 400 anos, e sabe o que aconteceu? Sabe o que acontece? Conversão, batismo. Porque o que eles queriam ouvir talvez fosse, mas o que eles eram era víbora. Não, a igreja, não estou falando que os irmãos, nem vou precisar explicar, nem vou explicar, porque os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo. Mas olha só que o efeito, eles poderiam ir lá, sabe por quê? Eles estavam cansados da religião. Eles estavam cansados da religião que estava corrompida, e agora eles acharam alguém que falasse o que eles realmente eram. Vocês destilam veneno, então vocês produzam fruto de arrependimento, porque tem um machado que já está no jeito assim, vocês dão uma marcada, como se diz hoje, o que o machado faz? Inferno. Aí ele espera aí, arrependimento. Você sabe que eu acredito que Deus está nos guiando. Escuta aqui, igreja. Deus está nos guiando para um momento de arrependimento. De consertar a nossa casa. De tirar, não sei se alguém aqui tem essa palavra na boca, mas de repreender essa palavra da sua boca de divórcio. Porque seu filho pode estar escutando. E parar com isso, porque não posso ir mais longe, porque tem quem assiste, tem criança, né? Mas tirar essas coisas da boca, porque, sabe, eu vou viver uma nova aventura, porque, irmão, olha, se não deu certo aqui, se a outra possibilidade, você não colocar Deus no meio, vai ser o ciclo do mesmo jeito, porque a mente ela vai continuar no mesmo padrão. Por isso que ele fala assim, olha, renove a mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é transformação de mente? Alguém usa a palavra metanoia, mas no original é metamorfo. Tem uma palavra nossa que nós usamos, qual que é? Metamorfose. O que é a metamorfose? A metamorfose é a borboleta. A borboleta passa por um processo de metamorfose. Ela é um lagarto, e do nada ela se transforma numa... Paulo está dizendo assim, vocês precisam sair desse status que vocês se encontram, e ter uma transformação completa da mente. Porque eu não estou aqui pregando sermão para você encher a sua mente, eu encher a minha, e a gente sair daqui e falar assim, mais um sermão que eu ouvi.
Esse sermão tem que provocar uma mudança de forma, uma transfiguração, ao ponto de dizer assim, ó, a gente chegou lá em casa, ou no carro, nós vamos brigar? Você vai bater nessa tecla de novo? Porque com o passar dos anos, aprende a amar, mas aprende a machucar também. Já sabe onde bater, porque já conhece muitos defeitos. E tem coisas que um dos cônjuges não gosta. Você vai então, saindo daqui, se não houver uma transformação de mente, a hora que entrar no carro, a hora que chegar em casa, você vai falar isso mesmo? Você vai repetir isso aí de novo, que eu sou isso. Porque é assim, ó, o honrar o homem, o que é desonra para um homem? Ou o que é falta de amor para uma mulher? Aí você sabe, aí dentro do seu casamento, dentro do seu relacionamento. E o que você vai... Isso aqui não precisa... Isso aqui é autodidático. Não precisa de se falar. Renovação é restauração completa. Uma mudança para melhor. Mente é nous, que significa as faculdades de perceber e entender, bem como a habilidade de sentir, julgar e determinar. Parece simples, mas não é. Basta perguntarmos a nós mesmos. Eu sou apenas, talvez não tenha esse termo, um escutador de sermão. Eu escuto domingo, após domingo, o pastor pregando. Então eu preciso pensar em algumas coisas. Basta perguntarmos a nós mesmos. Eu me considero uma pessoa melhor desde o dia da minha conversão? Hoje eu sou melhor? Eu melhorei? Eu consigo gerenciar as minhas emoções? Eu, como cristão, eu melhorei interiormente? Eu tenho paz comigo mesmo? Eu consigo deixar passar algumas coisas? Porque às vezes é melhor deixar passar. Respirar. Eu consigo ser uma pessoa melhor, ou qualquer coisa que falam para mim, eu já... Bom, acho que ele está querendo dizer isso para mim, ou ela está querendo dizer isso para mim. Eu sei que da mesma forma que posso estar abençoando, também minha presença pode ser um ruído no processo de comunicar essas verdades. Duas considerações, quando eu falo isso. Nesse processo de mudança, de transformação de mente, em eu dizendo isso, me ouvir, Celso, já não é tão empolgante. Legal se viesse um cara que fosse especialista. Além disso, nós podemos ouvir e não praticar nada se é que ouvimos. Olha, deixa eu falar, olha aqui, olha, presta atenção. Eu não posso perder a sua mente. Escuta, se o seu cônjuge está na igreja, aqui com você, você já está em vantagem. Então não tira ele da igreja, não. Não tira ela da igreja, não. Pastor, como assim? Eu não tiro da igreja. Continua, eu vou dar um exemplo. Continua enaltecendo o que ele faz de ruim, ou o que ela faz de ruim, e não elogia nada do que ele faz de bom. Você vai ver onde vai dar isso aí. Ninguém, a crítica vinda de qualquer pessoa que vá de fora do seu convívio familiar é uma coisa, mas a crítica vindo de um cônjuge é outra coisa. A murmuração é um câncer para qualquer relacionamento. Eu posso olhar esse copo e falar que esse copo está... Onde você viu esse copo? Não está cheio. Está louco também. Eu arrumei um jeito de murmurar, não arrumei? Eu murmurei. Ou eu posso olhar para esse copo e falar assim, que benção, está quase cheio. Eu não falei a mesma coisa? Aí eu te pergunto, o que você faz diariamente dentro da sua casa? Você é um murmurador? Você é uma murmuradora que acorda murmurando dos teus filhos que Deus te deu? Murmurando do casamento
Você agradece a Deus pelo seu cônjuge? Agradece a Deus pela sua esposa? Ou vai terminar para procurar uma melhor? Eu vou para o mercado procurar um melhor. Porque eu já estou cansado disso aqui. Eu já estou cansado, eu já cansei. E aí eu vou para o mercado procurar um melhor. Então faz o seguinte. Pega o teu filho, coloca ele lá, ou eles, né? Coloca lá e olha para eles assim. E pensa no que vai acontecer daqui 5 anos com você, desse jeito, procurando o melhor. O que vai acontecer com eles? Será que eles vão desviar? Será que eles vão se afastar? Será que eles vão odiar a Deus? Porque se eles odiarem a Deus, é culpa sua. Culpa minha. Não é culpa do pastor, não é culpa dos jovens da igreja que não foi visitar, não é culpa da irmã que não foi lá, não é culpa, não. Você decidiu abrir uma brecha dentro do coração deles, mãe ou pai. E aí, a questão é ouvir e colocar em prática. Por isso que Tiago diz assim, Tiago 1:22, se puder abrir. Tiago 1:22, ele chega a dizer assim, ó. Eu não sei que tradução é essa minha, viu? Mas a minha é sejam praticantes. Vê se a NVI pode nos ajudar, Ronan, por favor. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Então, eu estou pregando, estou ensinando, estou mostrando. Mas agora, saiam daqui, vamos sair daqui e vamos praticar. Irmãos, eu estou lendo um livro, eu já falei aqui para a igreja, se alguém quiser ler esse livro, vale a pena. Acho que é mais fácil eu postar no grupo, né? O líder emocionalmente saudável. O líder emocionalmente saudável. Gerenciamento de emoções. Empresas hoje estão contratando muito mais por inteligência emocional do que por currículo. Inteligência emocional consegue gerenciar as emoções. Gerenciar os altos e baixos. Eu quero usar um termo aqui, mas não sem ferir ninguém. Gerenciar os demônios. As coisas horríveis que permeiam a nossa mente. E eu quero ler aquele livro lá e eu quero começar. E eu já estou fazendo de tudo para praticar. Mas por favor, se o teu cônjuge começar a melhorar, e você perceber que ele começou a melhorar, faz alguma coisa para falar que ele melhorou, ou que ela melhorou. Faz alguma coisa, pelo amor de Deus, para regar esse casamento. Não é assim que você faz com a suculenta? Não é assim? Pega um negócio de... Não vou estragar muito álcool não, tá? Mas eu vou estragar um pouco. Também não vou estragar, porque talvez está cheio de bactéria aqui, dá para matar elas, né? Uma maneira de justificar. Mas não é assim, você vai na suculenta sua e faz assim, ó. Não faz assim? E no seu casamento? No seu relacionamento, você faz o quê? Ah, pastor, eu pego a mangueira com esguicho. Se você fizer assim com a suculenta, você trata melhor a suculenta do que seu marido. Tem como um casamento desse dar certo? Você trata melhor o gato, o cachorro, né? Hoje eu estava brincando com o cachorro que eu vi, brinquei com a Regiane, mandei para a Regiane, para a Raquel, um cachorro. Que cachorro mais estranho. Pinscher, conhece aquele cachorro? 50% ódio, 50% tremedeira. Aquele cachorro, menos que você domesticou já ele, porque senão ele é assim, né? Deve ter uns bonzinhos, mas se você tiver um bonzinho, depois você pode me procurar e falar para mim, me explicar, porque eu não consegui achar um. Até porque nós convivemos, né, cara, com uma pessoa vizinha que tinha, acho que uns 10, sei lá, acho que quanto tinha, talvez seja isso que ainda está na minha mente, aqueles latidos dele. Deve ser caso de libertação. Mas é suculento. Você joga, não é? Você faz assim com a suculenta. Tá bom? Não tá bom. Faz suculenta. Tem mais uma suculenta aqui, joga aqui. O que você está fazendo? Regando para que ela fique bonita. E com o seu casamento, o que você faz? Rega.
Arrego nada, falo nada. Falo nada, fez alguma coisa de bom, mas não fez mais que a obrigação. Não fez mais que a obrigação. Se trocou. Tem marido que nem percebe que a esposa se trocou, né? Que comprou um vestido. E a esposa fica passando para lá e para cá no corredor. Passa, volta, passa, volta, passa, volta. E fala, será que ele não está vendo que eu comprei? Chegou no AliExpress, o cara entregou rapidão. E será que ele não está vendo que eu estou com vestido? Oi? E passa com esse vestido de volta, com esse vestido de volta, com esse vestido de volta. Né, ontem eu repus um vestido, eu falei para ela, falou assim, vou tirar. Não, não vai tirar não. Tá bonito, tá bom assim. Tá? Tá, ué. Então, tá bom, não vou tirar. Agora já pensou? Põe, se passa assim, se fala assim, isso é útil. Aí, ó, vou falar uma aqui, olha aqui, ó, só entre nós aqui, ó. Olha aqui, escuta aqui, ó. Só um minutinho, gente. Eu vou encerrar aqui, eu nem vi a hora. Olha aqui, eu vou encerrar assim, ó. Você já pensou? Se sua esposa colocar um vestido bonito, você não perceber, e ela chegar na igreja, um irmão falar assim, que vestido bonito, o que você vai fazer? Você vai orar, né? Você vai quebrar a cara. Irmão, vamos parar. Vamos ficar em pé e vamos orar.